Olá, boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso evento. Obrigado, Natália, pela introdução. Eu vou começar falando um pouco sobre a Gard e sobre a evolução mais recente da nossa estrutura e de produtos. Eu vou colocar aqui minha apresentação. Começando pela parte de gestão. Nós tivemos, sempre na história da Gard, um aumento das competências e dos segmentos de mercado que nós colocamos nos nossos fundos. Mas, exatamente nos últimos 2 anos, nós tivemos um incremento importante de segmentos novos e que estão ajudando bastante, estão representando uma parcela importante já do resultado dos nossos fundos. A estratégia sistemática, que começou em meados de 2019, hoje representa cerca de 20% do risco e do resultado dos nossos fundos, então ela já está bastante consolidada. Ano passado também começamos a estratégia de commodities, que é uma estratégia muito importante, não só pelos resultados que ela produz, como também pela ajuda que ela dá no segmento de renda fixa. E mais recentemente, nós lançamos uma terceira estratégia que está se desenvolvendo bastante bem, que é a estratégia de volatilidade mais voltada para os ativos da Bolsa Americana. É um segmento que a gente acha muito importante, porque, em geral, estratégias de volatilidade, que geralmente através de opções, são muito ricas para o perfil de retorno que se pretende no fundo multimercado, que é a geração de resultado e combinada com preservação de capital. Essa estratégia de volatilidade, ela também se insere no esforço que nós temos feito de reforçar a estrutura de ações, que é um segmento importante, que ganhou relevância no mercado brasileiro e que permite, que a gente diversifique as fontes de alfa do fundo, e também se insere numa expansão que fizemos também ao longo dos últimos 18 meses, de aumentar a parte internacional. A Gard sempre foi uma gestora muito focada em Brasil, porém, com o acúmulo dessas novas competências e a evolução do mercado brasileiro, hoje não é incomum que, num determinado momento, como praticamente os últimos 15 meses, nós tenhamos cerca de metade da geração de resultado do fundo oriunda no mercado internacional. Então, nós temos que equipar a gestora para poder entregar esse resultado também com a mesma resiliência no mercado internacional. Sumarizando, então, olhando para o conjunto das fontes de alfa dos nossos fundos, hoje nós temos uma estrutura bem equilibrada. As estratégias mais tradicionais, renda fixa, moedas e ações, já estão bem consolidadas, e as duas mais novas, commodities e sistemática, ganhando peso, dando para a gente, então, uma capacidade de acompanhamento dos mercados em profundidade e amplitude muito maior. Em termos de produtos, nós também esse ano consolidamos 2 novos fundos que lançamos ano passado, o Portos e o Valon. Esses 2 fundos são derivados do D'Artagnan, que é o nosso fundo mais conhecido, porém com uma proposta de retorno e de risco um pouco mais elevado. Foram muito importantes nesse momento em que nós tivemos um período de taxa Selic mais baixa, mas pelo resultado obtido e pelo apoio, pela adesão que nós tivemos de investidores, nós entendemos que eles têm um potencial de crescer ainda mais para os próximos anos. Seguindo agora para 2021, nós temos 2 novos fundos também explorando as competências da Gard, que já começaram esse ano, e um deles ainda começa possivelmente no mês de dezembro. Em setembro, nós começamos um fundo chamado Pascal, que é um fundo que utiliza apenas a estratégia sistemática, e no final do ano a gente deve iniciar um fundo de previdência com parceria com 4 seguradoras, que se baseia também na estratégia do Portos. Eu vou dar mais detalhes nesses produtos daqui a pouco. Então, sumarizando, quando nós olhamos a nossa estrutura de fundos no segmento macro, nós percebemos que nós podemos oferecer ao investidor soluções diferentes em função do perfil do investidor e do nível de volatilidade que ele gostaria de incluir no seu fundo. Começamos pelo D'Artagnan, que é o nosso produto mais antigo. Ele é um produto para investidores em geral e trabalha com nível de volatilidade de 4% a 6% ao ano. O Valon, que é um passo ainda intermediário, porém já com uma meta de retorno de volatilidade maior, cerca de 50% acima do D'Artagnan, ele é um produto para investidores qualificados que está disponível em várias plataformas de investimento. E o Portos, que é o produto mais ambicioso, com nível de
volatilidade maior, em torno de 10%. Ele é um produto também pré-qualificado, porém mais focado em fundos exclusivos e grandes investidores. Então, pensando, né, no próximo ano, que como nossa equipe vai falar, o Wix e o Calabrese vão comentar sobre as perspectivas de um ano provavelmente muito volátil, a gente consegue, dessa forma, oferecer níveis diferentes de oscilação em função da tolerância e do perfil do investidor que deseja investir nos fundos da Guard. Falando mais especificamente dos novos fundos. O Fundo Pascal é um fundo baseado na estratégia sistemática. Essa é uma técnica que nós adotamos na criação de fundos da Guard, já fizemos no passado, por exemplo, os nossos fundos de renda fixa. São baseados no resultado, na consistência de estratégias que estão nos nossos fundos macro, nós criamos um fundo dedicado numa estratégia específica. A estratégia sistemática, ela tem já mais de 2 anos dentro dos nossos fundos, tem se mostrado, né, com essas qualificações, e existe no mercado, né, um interesse crescente da parte dos investidores de estratégias diferentes, que estejam descorrelacionadas. Então, a estratégia sistemática da Guard, ela tem esses atributos. Nós observamos que houve um crescimento desse mercado aqui no Brasil, mas quando a gente olha para o exterior, é um mercado gigante, que também tem ganho protagonismo, então nós achamos interessante posicionar um dos nossos fundos nesse segmento. Então lançamos o Pascal, ele começou agora em setembro, é um fundo para investidores em geral, e ele usa as técnicas de gestão sistemática desenvolvidas e já testadas na Guard há mais de 2 anos. Além disso, ele tem um uso de algumas outras ferramentas de implantação e controle de risco também desenvolvidas de forma sistemática, que ajudaram bastante que essa estratégia tivesse um perfil de retorno muito interessante. Então, nós fizemos a simulação, se essa estratégia fosse um fundo já, desde o seu início, ela teria produzido um perfil de retorno muito bom, com uma volatilidade também bem ajustada, e mais importante, fazendo essa simulação e comparando com os demais fundos do mercado, até com fundos da Guard, ele apresenta uma baixíssima correlação, o que ajudaria e ajudará o investidor a obter um bom retorno e proteger o seu portfólio de oscilações em momentos específicos de mercado. Uma outra novidade que esse produto traz, nós resolvemos testar uma ideia, a pedido de alguns dos nossos parceiros, de dar a esse fundo uma liquidez um pouco mais acelerada. Ao invés do tradicional 30 dias, ele vai apresentar, nessa primeira fase, uma liquidez em 7 dias. Então, é uma maneira também de dar um maior conforto para o investidor, como é uma estratégia que não é tão tradicional no mercado brasileiro, nós queremos deixar o investidor à vontade, mas sabemos que, provavelmente, né, com os resultados que o fundo deve apresentar, ele vai ficar bastante confortável e permanecer investido no Pascal. Já tá aberto para captação, desde o dia 1º de setembro, logo menos estaremos prontos aí a divulgar os dados de rentabilidade do fundo, mas quem tiver interesse pode entrar no nosso site ou entrar em contato com a nossa equipe, que pode dar mais detalhes do produto. O Fundo Paris é uma novidade, como eu falei, que a gente pretende ainda lançar esse ano, estamos dependendo de alguns pequenos detalhes operacionais. O conceito do Fundo Paris, na verdade, ele é parecido com o do Portos, né? Só relembrando, né, como eu expliquei anteriormente, uma vez a estratégia da D'Artagnan bastante consolidada, nós criamos um fundo Portos que é 2 vezes o D'Artagnan. Isso foi feito através do investimento que nós fizemos em nosso sistema de implantação de ordens e de controle de risco, que permite que a gente faça isso de maneira bastante consistente. De fato, o Portos é de 2 vezes a oscilação do D'Artagnan. Esse sistema foi bem testado, já tem quase 2 anos, e a gente sente que ele é robusto para absorver outras ampliações nesse sentido. Então, quando nós pensamos no Paris, foi aproveitar as alterações que houveram na legislação de previdência, feitas ano passado, que permitiram que grande parte das estratégias que são implantadas no nosso fundo multimercado, inclusive no Portos, possam ser adaptadas com pequenos ajustes para um fundo de previdência. Então, nós criamos o conceito do Paris, que é a versão de previdência do fundo Portos. Ele, obviamente, não será idêntico, porque há algumas limitações, temos que respeitá-las, porém, fazendo também uma simulação dos últimos anos, a adesão é muito boa. Então, nós entendemos que para um mercado crescente, como o mercado de previdência, que tem demandado produtos de gestão mais ativa, o Paris será, de fato, uma solução interessante, e não é por outro motivo que 4 seguradoras já confirmaram
que vão colocar esse produto na sua base de plano de previdência, um agora em dezembro, os demais no início do ano que vem. Mudar um pouco de assunto, falar um tema que andou bastante em voga aí desde a pandemia, né? É um tema que não é novo, mas ele ganhou um foco maior, a questão de ESG. Esse é um tema relevante, né? E o Comitê Executivo da GARD tomou a decisão, em meados desse ano, de dar maior protagonismo, ter uma abordagem mais assertiva aos temas de ESG dentro da gestora. Fizemos um estudo com base em determinados elementos, tanto do mercado nacional como do mercado internacional, e optamos por seguir os Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU, que são 17 metas voltadas a investimento que nós podemos implantar no seio da gestora. E dividimos essa abordagem em 2 campos. O primeiro campo, da própria GARD. Nós já tínhamos nos nossos manuais internos uma série de políticas voltadas para a parte social, a parte meio ambiente. Então, nós fizemos uma revisão dessas políticas e, utilizando os 17 ODS da ONU, verificamos que nós podíamos colocar 10 deles como foco da nossa política interna de governança social e meio ambiente. E esse nosso manual interno foi reescrito, colocando mais foco nesses 10 tópicos, ele já está em vigor e mostra o compromisso da GARD na empresa com esses objetivos da ONU. Agora, obviamente, como gestora, né, nossa capacidade de alavancar as questões de ESG é muito maior na parte de investimentos, porque nós temos, né, uma participação no capital de várias empresas, seja no Brasil como no exterior. É importante que a gente também ajude que essas empresas sigam esse caminho, né? Então, nós fizemos uma outra revisão em paralelo na política de investimentos, e nessa revisão nós pudemos ampliar, são 14 ODS da ONU que nós podemos atuar de forma objetiva na política de investimento. Esse processo foi formalizado também e já está em vigor. Então, hoje, na seleção de investimentos da GARD, nós já temos, de maneira formal, uma série de metas e critérios de seleção das empresas que permite que a gente dê um viés de ESG na nossa política de investimento. E esses compromissos serviram de base para esse manual interno, e recentemente uma importante plataforma de investimento fez uma pesquisa sobre como estão posicionados os gestores brasileiros, e a nossa felicidade é que a nossa avaliação comparada com a média de mercado foi muito positiva. Então, ainda temos muito o que fazer, é um primeiro passo, mas acho que é importante, e a partir do ano que vem seguiremos aprimorando essa política de ESG, tanto para a empresa GARD como na política de investimento. Parte desse esforço, né, ESG, já vimos fazendo, né, há 5 anos nós começamos um programa de ação social dentro da GARD. Começamos com o apoio ao Amigos da Poli, que é uma fundação que apoia a parte acadêmica da Poli, da USP. Depois, iniciamos outras parcerias, que renovamos algumas delas esse ano. O Projeto Arrastão, que é um projeto na periferia de São Paulo, voltado à capacitação de jovens de comunidades carentes. Apoiamos também, há 4 anos, o Clube Pinheiros da natação, que tem um programa também de atrair jovens talentosos para o seu time de natação, para se desenvolver e representar o Brasil em competições nacionais e internacionais. E também atuamos no campo das artes. Já também há 4 anos apoiamos o Mozarteum, que é conhecido pelo trabalho social que faz em Porto Seguro, atraindo jovens para habilidades musicais. E também, mais recentemente, fizemos um apoio de um projeto no âmbito da legislação de apoio ao audiovisual, de uma produtora de vídeo chamada Tocha, que fez um projeto também na periferia de São Paulo. E estamos começando esse ano uma parceria também com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, também dando apoio a um plano de 2 anos de atividades culturais do museu. Então, nessa parte, a gente segue destinando uma parte, né, do nosso tempo e do nosso apoio a essas atividades sociais. Como a Natália colocou, quem quiser conhecer mais da GARD, mais detalhes do que eu falei, além de poder falar conosco, estamos à disposição, pode seguir a GARD nas diversas mídias sociais, Instagram, Spotify, YouTube, LinkedIn e no próprio site da GARD, e vocês podem receber, então, mais detalhes sobre essas iniciativas e os produtos da casa, tá certo? Então, termino por aqui, fico à disposição no final para alguma pergunta sobre esse tema ou sobre outros temas, e passo a palavra para o Daniel Wicks, que vai dar sequência ao nosso evento. Muito obrigado.